mais alto que eu puder.
Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à live Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje, nosso palestrante do dia será o Alberto, com o tema A Fé Espírita e o nosso testemunho pessoal. Vamos agradecer a Deus por esse momento, que abençoe nosso palestrante e nos dê uma ótima live. Que assim seja, vamos chamar o Alberto. Oi, Olá, tudo bom? tudo bem? E você? Bom demais. Muito bom estar ouvindo, muito bom ver vocês. Muito bom a gente estar junto de novo, né? Graças a Deus. Muito bom ter você aqui com a gente sempre. Primeira live do ano sua, né? É, Aqui, né, com a gente, obviamente. Então, vamos começar, então? vamos sim. Obrigado, viu? Um abraço em Obrigada todos a os você. trabalhadores aí do seu nome. Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bacana a gente estar aqui junto. Estou falando de Minas Gerais, Santa Rita de Sapucaí, próximo a São Paulo. Tive a oportunidade de conhecer uma casa espírita aqui, Caibachuta, fazer palestra lá presencial essa semana, muito bacana, na quinta-feira. E a gente tem uma missão aí bacana pela frente, juntos aí, falar de um tema forte, importante, né? Falar da doutrina espírita, falar do nosso testemunho. Eu sou uma dessas pessoas que tem um reconhecimento inenarrável pela doutrina espírita. A gente, quando começa e descobre, vai percebendo, fica empolgado. E confesso a vocês, eu entrei naquela vibe de me sentir assim, um tanto quanto privilegiado. A gente tem conhecimento, a gente entende que é verdade, a gente até se sentia, né, superior. E eu tive a oportunidade de conhecer o amigo Marinho, né? Para quem conheceu o Marinho, a gente chamava, né, um pequeno homem de um grande amor. Ele tinha uma deficiência física e era um, um tanto quanto menor do que o padrão, não chegava a um tamanho de anão, mas um ser humano de uma alegria. E eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, das muitas que eu fui assistir depois, mas a primeira que me chamou tanta atenção. Ele era muito amado pelos jovens, que ele fazia esse trabalho com jovens na mocidade. E um dia ele disse assim para nós, né, traduzindo isso que eu sentia. Nós espíritas, nós começamos a nos envaidecer, achar que nós somos muita coisa, porque a gente tem conhecimento, porque a gente entende da mediunidade, porque a gente estuda e descobre que existe espiritualidade, outros têm dúvidas, vacilam. Quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, que geralmente vir espírita, ter este compromisso com a mediunidade, é atestado de maus antecedentes. E eu fui refletir, estudar sobre isso, e caiu bastante a ficha. E aí a gente começa a entender que a gente vem com uma grande oportunidade de conhecer essa doutrina libertadora, de vivenciá-la, e a gente percebe quantos benefícios ela nos proporciona. Nos ensina a diminuir o excesso de todas as formas, né? A não se sentir triste, deprimido, a entender esse consolo, a entender essa terceira revelação, que é o advento da doutrina espírita, e que não é de nós encarnados, nós todos encarnados, mas ela vem com uma atribuição forte, clara, né? Doutrina dos Espíritos. E lá na introdução do livro dos Espíritos, nós vamos estudar que alma aos encarnados, essa designação, e espíritos aos desencarnados. Portanto, claramente dizendo, uma doutrina dos desencarnados, visto que não tem homem nenhum encarnado que possa representá-la, ou se intitular o responsável, ou uma ponte com Deus.
E é uma doutrina que tem nos ensinado cada vez mais a buscarmos pelas nossas qualidades aquilo que a gente tem de melhor para superar os nossos desafios. Aquilo que ainda é, que muitos chamam de defeito. Porque defeito é algo que você tem, é incorrigível. E todos os nossos problemas, os nossos vícios, os nossos desafios, eles são corrigíveis. E o nosso projeto reencarnatório, inclusive este contato tão importante com a doutrina, ele vem nos auxiliar como uma ferramenta importantíssima a essa correção. Daí, de fato, a gente ter a convicção de que nós estamos falando de desafios, posto que é um desafio que todos nós temos, coletivo e individual. E a doutrina espírita é a melhor ferramenta que nós temos para conseguir fazer essa grande mudança, essa lapidação de nós mesmos, esse entendimento. Lembrando quando o Haroldo nos ensina que toda dor, que toda dificuldade é Deus nos convidando a verificar no nosso coração que parte que endureceu, que parte que secou, que parte que está precisando religar, reacender, renovar. E a gente vê que a dor ela é uma outra grande e poderosa ferramenta que nos tira da zona de conforto e nos faz perceber, mudar de rumo, de rota, de postura, de posição, de contexto e tomar uma atitude para coibi-la, evitá-la, resolvê-la, saná-la ou torná-la apta a conviver conosco. Nesse inteirinho a gente conversa com algumas pessoas que passam um desafio muito grande, que às vezes chegam para nós, né? E nos perguntam se essa dor um dia passa, como a perda de um ente muito querido. E a gente pode dizer, normalmente a gente tem dito, passar, não, mas diminuir, perder a acidez, ser possível conviver. Às vezes até chorar de alegria, de lembrar da saudade do quanto nós amamos esses seres. Então a doutrina é essa maravilhosa alternativa única, especial, a gente perceber o advento da vida, do processo reencarnatório, de escolher um modelo de convivência perfeito, possível, onde todos, quando aplicarem, né, nós vamos ter um mundo regenerado, melhor. Onde a gente, de fato, compreendeu o Evangelho de Jesus. Porque, no dizer dos grandes estudiosos, a doutrina espírita não é nada mais que o cristianismo redivivo, que é o cristianismo aplicado, né? No contexto mais amplo, que não podia, há 2000 anos atrás, as pessoas entenderem desse processo mais contundente de mediunidade, de fluido, de vibração, de magnetização. Hoje a ciência nos ensina tudo isso. Me chama a atenção ler lá há 20, 30 anos atrás, por aí, algumas obras do André Luiz, se não me engano, Nosso Lar, onde eles falam daquele aparelhinho no centro da mesa que, através de um plasma, aparecia a pessoa e conversava com todos, e que todas as casas possuíam. E ele dizia que logo todos teriam um aparelhinho que faria tudo isso. E eu fico impressionado de ver, hoje eu estou aqui falando com vocês, e muitos de vocês assistindo no celular, de um lugar a mais de 1000 quilômetros da nossa casa, de onde nós estaríamos aí junto presentes, em Senador Canedo, e deve ter pessoas mais longe ainda, o que não é problema nenhum, em qualquer lugar do globo ou em torno dele, a gente com esse aparelhinho conseguir nos ver, nos conectar, falar praticamente ao vivo, né? Com a diferença de fração de segundos, que é o chamado delay. Então a gente começa a perceber com esse advento da tecnologia, hoje a gente entende o que é energia, o que é paz, hoje a ciência comprova a eficácia da fluidificação das águas,
porque tem estudos claros que mostram o que é a molécula de uma água que está numa casa onde as pessoas estão com problemas, com raiva, com ódio, porque foi feito esse estudo filmando, né, e registrando essas moléculas de água através de microscópios poderosos, né, de um lugar onde ela é santificada, de um lugar onde tem um matadouro, de um lugar onde as pessoas estão em desarmonia. E aí a gente vai entender tudo que a gente sente, e a gente fica como a molécula da água nesses contextos de lugares assim. Se você está num lugar onde as pessoas estão brigando, desarmonizando, você se altera, passa mal, entra naquele conflito. Então a gente começa a perceber o que a doutrina vem nos ensinando. Quem somos? Somos essa pessoa que marca uma hora para falar, e se prepara, e se organiza, e se limpa, e se veste, às vezes até se perfuma, abre um sorriso, muitas vezes que nem tem a ver com o que a gente está sentindo, e impressiona e fala, ou somos a pessoa que reage aos contextos, que reage a uma atitude desagradável, desarmônica? A psicologia moderna vem nos ensinar que se a gente quer se descobrir de fato, nós somos as pessoas que reagem. Nossa essência é da nossa reação. E é isso que a gente tem que trabalhar. Mas é um grande ganho a gente já em consciência, no momento em que a gente se prepara e fala, eu quero ser assim. Eu quero ter essa paz. Eu quero ter essa tranquilidade, até nos desafios. Eu quero conseguir a responder um xingamento no trânsito, com uma fechada, com uma violência, de uma maneira tranquila, sem me imiscuir nesse sentimento, para que de fato ninguém domine aquilo que eu quero ser, que eu não reaja à má educação dos outros, que eu consiga, com a boa educação que eu gostaria de ter, dominar e reagir neste contexto. O que nos proporciona isso? O estudo, o trabalho, o entendimento. Jesus, quando nos ensina, via o entendimento dos nossos irmãos no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente esse contexto, como reagir. De por que alguém quer nos tomar a capa, a gente dá a túnica. Por que alguém quer te constranger a dar 1000 passos, você dá outros 1000? Para conquistar nesses outros 1000 o amigo, né? Para conquistar esse ser humano, para apaziguá-lo. E aí nós vamos começar a perceber que isso é possível. E a gente vai estudando essa doutrina maravilhosa, convivendo, o que nós todos estamos sentindo uma falta imensa, com os confrades espíritas, com as pessoas que buscam uma entrevista fraterna, com o passe, com o contato com os nossos irmãos do plano espiritual, via os trabalhos mediúnicos, os trabalhos de desobsessão. Nós vamos moldando o nosso entendimento, vamos percebendo quanto somos pessoas privilegiadas, sem nos envaidecermos, mas pelo contrário, buscando o compromisso. E aí começa o nosso testemunho pessoal, buscando o compromisso de ser sempre alguém que está sendo analisado como alguém diferente, para que nós prestemos um bom trabalho à doutrina espírita e nunca sejamos aquele que Kardec se refere, né, como um médio complexo, aquele que presta um desserviço à doutrina, que algumas pessoas dizem, ah lá, não é espírita, mas olha o que está fazendo. Eu já respondi a isso muitas vezes, porque já ouvi isso muitas vezes na família, dos amigos, de alguns conhecidos. Ah lá, ó, não é espírita. Falei, imagina se eu não fosse. O que seria de mim, hein? E de nós, né? Porque ia tocar o terror. Porque sendo, já tem esse desafio todo, imagina. Isso ameniza a gente olhar para o outro, principalmente para o companheiro espírita, e ter um respeito imenso pelo seu trabalho, pelo seu testemunho, porque se ele ainda conhecendo a doutrina está com toda essa dificuldade,
Vamos imaginar nós, cada um de nós aqui que estamos conectados de alguma maneira, se não conhecêssemos a doutrina espírita. Quanto que esse sofrimento de perder alguém que nós amamos ia dar uma trégua? Quando que a gente ia reagir com alguém que nos fechasse aí na rua, com alguém que nos lesasse? Como que a gente ia reagir com essa capacidade intelectiva de fazer as coisas erradas se ela tivesse a serviço de vingança? Ou de tomar aquilo que não nos é devido? Nossa, que bênção que é a doutrina espírita para mim. Quantos abismos eu já deixei de cair pelas instruções maravilhosas desta doutrina de Cristo. Quantos testemunhos de fé, quantas vezes recebi mensagens que eu não tenho a menor dúvida da autenticidade, quantas vezes presenciamos fenômenos e fatos para ficar clara a existência do plano espiritual, quantos trabalhos de desobsessões em que a gente vê histórias tão belíssimas, né? Tão belas, fantásticas, tão longe da nossa capacidade criativa de produzi-las, tanto nós quanto dos companheiros que nós conhecemos tão bem. Então, quando a gente lê, por exemplo, uma obra do Chico Xavier, que sai de um trabalho ligado à medicina, como são as obras de André Luiz, um médico, que foi na Terra aqui, um médico famoso, para ir para as obras de psicologia, para entrar nas obras de filosofia, para ir para as obras de poesia, e a gente fala, olha, tem que ser um cérebro muito, mas muito brilhante para conseguir produzir tudo isso de seu, porque tem tantas personalidades nessas obras que a gente que conhece um pouquinho do ser humano sabe que alguém não conseguiria englobar tudo isso. Alguém do perfil mediano ou até um bocado acima da média que nós conheçamos. Então a gente começa a perceber que quando a gente ameniza as dúvidas, passa a ter essa convicção, a doutrina vai se abrindo para nós. E a nossa fé vai se tornando mais sólida. E o grande desafio é exatamente de ser uma pessoa melhor, de produzir esse contexto de responsabilidade em buscar a vivenciar uma condição diferenciada dos nossos irmãos medianos. Das pessoas que ainda não despertaram, não tiveram a oportunidade de conhecer essa doutrina, de entender quem é Jesus. Ainda aqui nessa cidade eu conversava com um amigo querido que é cristão à moda dele, como ele gosta de dizer, que acredita no Cristo, que acredita na espiritualidade, com as suas reservas, mas que dizia para nós, Cristo não é maior do que nenhum desses grandes espíritos que tiveram aí na história. Você não concorda, Valberto? E eu tentei passar um pouquinho para ele de quem é Cristo, dessa condição de espíritos crísticos. E eu olhava e percebia no olhar desse nosso irmão tantas dúvidas, né? Algo assim, como se não fosse capaz de existir nada de mais evoluído do que já se viu aqui nessa condição mediana do mundo. E aí a gente percebe em textos, em sentimento de certas literaturas que nós fazemos, que nós temos a oportunidade via doutrina espírita, caminhos tão evoluídos, espíritos tão superiores, que necessitam de colocar uma veste para ser percebido no plano espiritual elevado da Terra. Me lembro muito bem quando li sobre André Luiz, se não me engano, não sei se é Nosso Lar ou outra obra, me perdoe não ter a lembrança disso, mas ele se prepara com os instrutores e todo aquele grupamento e vão para um lugar muito bonito, e que tinha um cristal muito bonito no meio de um grande jardim, e que ali se
produziria uma imagem de um espírito muito elevado, que em raras oportunidades viria à Terra e ele queria dar uma mensagem às pessoas ali. E quando esse espírito chega e se materializa ali com a ajuda de todos, que eles, por uma energia, tornam vivos os quadros, né? Até as plantas, eles fazem com que aquilo tudo tenha vida pelas instruções do coordenador. E quando termina aquela mensagem tão bonita e ele leva o número exato de pergaminhos pelas perguntas que foram feitas a ele e responde todas com o Evangelho de Jesus. E ele sabia quais seriam as perguntas. E a energia dele, eles conseguem explicar com tanta grandeza que a gente viaja, que a gente se sente dignificado, que a gente imagina um dia poder aspirar, ter um contato com um espírito desse. Quiçá um dia ser um espírito desse. E aí, meus irmãos, de uma forma muito bonita e simplória, o André pergunta para o coordenador: essa seria a forma mais elevada que a criatura humana pode chegar? E o instrutor ri como alguém que fala com uma criança e diz: não, meu caro André. E começa a falar das várias escalas que aquele espírito ainda teria que percorrer. E depois termina dizendo assim: e é infinito, meu irmão, o processo evolutivo. Nesse dia que eu viajava para o Tocantins, e agora eu vou denunciar a minha idade, né? Num Del Rey, e olhava uma paisagens de montanhas, eu parei, olhei, me emocionei. E olhei para o céu, e olhei a grandeza do céu. E pensei: puxa, meu Deus, como o Senhor é grande. Como essa doutrina nos ensina tanta coisa boa. E como nós podemos crescer. Me deu uma vontade de voar. Me deu uma sensação imensa que eu já volitei. Que eu já fui carregado por esses irmãos capacitados e sentindo toda essa liberdade que a gente almeja. E aí, ligado a isso, quando a gente estuda lá no A Caminho da Luz, no capítulo 1, quando Emmanuel nos conta que existe uma comunidade celeste, da qual Jesus é membro, responsável de coordenar a vida na Via Láctea. Que tem conhecimento de ouvir dizer que por 2 vezes se reuniu para tratar dos assuntos relativos à Terra, na sua criação e na deliberação da vinda de Jesus Cristo aqui. De ter essa encarnação tão importante que divide a humanidade em antes e depois do Cristo. Que vem a luz aplicada como modelo, né? Modelo e guia da humanidade. A gente para começar a perceber a grandeza do Cristo. O esforço sobre-humano que ele fez para estar conosco, para se deixar crucificar na sua mensagem de pacificação, para nos anunciar o advento do Espírito de verdade, para nos prometer este Consolador que chega para nós como doutrina espírita.
o Consolador prometido, para toda a humanidade, para que nós conheçamos as relações, para que facilite com que cada um de nós busque a sua cruz e a carregue, para que cada um de nós se fortaleça, deixando o seu pequeno legado, onde a gente passar. A doutrina espírita mexe comigo de tal forma, como na parábola do bom samaritano, porque o samaritano não era alguém de boa vida, não era alguém considerado das tribos, alguém que seguia os costumes, né? Era alguém desconsiderado. Então, o samaritano é aquele alguém que olha para o outro nos seus desafios e o percebe. E Jesus ensina que ele é o próximo. Quem é nosso próximo? Na pergunta do doutor da lei a Jesus. E Jesus conta a parábola do samaritano. O que Jesus quer nos dizer com isso? O próximo é aquele que nós percebemos. O próximo é aquele que nós nos julgamos aptos a auxiliá-lo. O próximo não é só alguém dentro da nossa casa, também é. Mas é alguém que nós temos convicção que podemos, de alguma maneira, socorrê-lo. E nosso irmão Humberto tem uma frase muito bacana, Humberto Holden, que trata disso. Aquele que pode, deve. Aquele que pode, deve e não faz, gera débito. E débito gera sofrimento. Usei o entendimento dessa passagem muitas vezes para estudar os processos depressivos que assolam a humanidade, especialmente nesses momentos pandêmicos. Há muitos anos a gente estudava e ficava impressionado e citava em muitas palestras a previsão da Organização Mundial de Saúde que em poucos anos a principal doença da humanidade seria a depressão. E hoje a gente vem percebendo, especialmente nesse ano de 2020, nessa pandemia que tem nos assolado, que ainda não concluiu-se, né? Com as devidas vacinas, né? A sua eliminação, o seu controle. O quanto o trabalho dos nossos irmãos psicólogos e até psiquiatras tem aumentado. O quanto os próprios médicos e todas as pessoas que lidam com isso de forma direta estão necessitando dessa sanidade, desse auxílio da psicologia, dessa sanidade mental. Então a gente vem perceber que, mais uma vez, a doutrina espírita tem um remédio estampado na capa. No fora da caridade não há salvação. Nos ensinando que é o trabalho o nosso remédio. E no dizer de Dr. Bezerra de Menezes, é o amor o antídoto para todos os vírus dos corpos e da alma. Dr. Bezerra de Menezes, uma mensagem de 2009, que muitas vezes eu reproduzi, que eu a tenho, gosto muito, onde ele fala que a dor galga no dorso da humanidade e que as mães do mundo inteiro se unem numa só prece, uníssona, à Mãe Santíssima, para que aplaque e amenize as dores. Mas que muitos vírus, de diversas formas, que muitas pandemias, e ele cita, como a peste negra, a peste espanhola e tantas outras, ainda assolaria a humanidade. Mas que o grande antídoto é o amor, é o trabalho, é o servir em nome do Cristo. Então, Humberto Holden é muito feliz quando nos ensina quem é nosso próximo, nos dizendo da tranquilidade da nossa condição psicológica em reconhecer que nós somos capazes de auxiliar, dizendo que aquele que pode, deve. Então a gente viu uma situação, sentiu que pode fazer algo, mas eu não tenho o que fazer, a gente sempre tem o que fazer. A gente pode parar e doar um tempinho, a gente pode olhar nos olhos de uma criatura sofrendo e com os olhos a gente pode dizer para ela, eu estou aqui. Eu estou aqui. A gente pode pegar na mão. Quero dar um testemunho para vocês do que aconteceu comigo.
quando a minha filha desencarnou em 2010, de acidente de carro. Eu tive uma certa dificuldade em parar em acidentes de carro. E muitas vezes eu socorri, várias vezes eu socorri pessoas em acidente de carro. E eu tentei parar umas 2 vezes, não consegui. Teve um na rua da minha casa que o rapaz machucou muito, quebrou a perna e ficou exposto. Eu não consegui parar, eu tive uma crise de choro e ele já estava assistido. E eu fiquei triste com isso, porque eu falei, puxa, eu não vou mais conseguir. Quantas vezes eu ajudei uma pessoa que desencarnou e consegui fazer o que eu precisava, inclusive uma prece. E certa feita, indo para um centro, tem tempo que eu não faço palestra lá, que chama Raio de Luz, no Jardim América. Cheguei no início da noite, parei o carro, fui descer e teve um acidente. Uma pessoa foi atropelada. E teve uma fratura exposta, assim, no braço. De forma muito feia, que ninguém chegava. E ele começou a gritar, começou a desesperar e olhava e ficou fora de si. E quando eu vi, eu estava lá do lado e eu só ajoelhei e peguei na mão dele. Peguei na mão dele, começamos a orar, pedindo a Deus que apaziguasse aquela dor, que o apoiasse. E ele começou a olhar para mim como uma criança olha para alguém que está ajudando e foi deitando no chão e foi relaxando. E o SAMU chegou, e eu com ele lá e as pessoas em volta. Até o respeito dos profissionais do SAMU, que ele olhava para mim e ele falou, o senhor é médico? Eu falei, não. É, ele está tranquilo, né? E ele se sentiu anestesiado. Porque às vezes nós não temos noção do quão instrumento nós somos quando nós nos dispomos de verdade a ser esse instrumento. E a gente tem a convicção de que a gente é muito pequeno, é muito significante por nós mesmos. Mas quando a gente se dispõe a ser instrumento de Jesus, dos nossos amigos da espiritualidade, a serviço do próximo, é inenarrável o que a gente pode realizar e é inimaginável o quão grande nós podemos ser com a orientação, a permissão e o auxílio dos nossos irmãos maiores. Eu quero encerrar contando aqui uma passagem que mexe muito comigo e me chama a atenção, de quando eu estive no presídio. Eu sou da APAR, Associação de Proteção e Assistência ao Reeducando, e quando teve uma reunião próximo ao fim do ano, isso deve ter aí uns 10 anos para mais, os nossos irmãos decidiram, lembro da Deusdete, pôs em votação, ia votar se a gente ia vestir de Papai Noel. E eu era responsável da ala C, uma ala muito grande, no CEPAIGA maior. Falei, gente, eu não quero ir vestido de Papai Noel, não. Vai, Roberto, vamos votar. Todos os coordenadores estão aqui e a gente decide. E votar e aprovar. Falei, gente, eu não estou concordando com isso. Aí, Roberto, você não é democrático? Falei, gente, é pagar muito mico, entrar lá com aquela guarda que já não gosta que a gente vai, que põe dificuldade em tudo, e chegar lá e tal. Lembro da Deusdete rir, brincar, falou, vamos, meu irmão. Falei, olha, não vamos fazer uma roupa apertada, não. Toda vez que eu tentei pôr roupa de Papai Noel, eu passo vergonha. E paguei a língua. Porque a calça não entrou, a camisa ficou aberta, fiquei com a barriga que estava grande, não precisava nem do disfarce. E ainda pus um cinto. Estava realmente ridículo. E falei, gente, eu vou pagar um mico. Mas assim nós fomos. E meu filho ficou com tanta dó de mim nesse dia que ele pôs uma outra roupa de Papai Noel e entrou comigo. Eu tenho fotos maravilhosas. E foi o melhor dia que eu tive no presídio na minha vida, pela alegria deles. As fotos não pareciam de um presídio. Meu filho entregou bala, nós entregamos doce, chocolate, falamos do evangelho, falamos de tudo, entregamos tudo, ajudamos a descarregar nas outras aulas. E quando acabamos tudo na aula C, sem falar nada, eles fizeram uma fila.
E eles fazem fila para receber as coisas, geralmente doação, cartão, o que for. Falei, gente, já acabou tudo. Não tem, não tem o que dar, tá tranquilo. Já fizemos até a prece aqui de encerramento, acabou tudo. E a fila, todo mundo rindo, olhando, e ninguém saía da fila, e a fila cresceu. Olha, sem exagero, gente, tinha mais de 60 pessoas numa fila, assim, e gente vindo. Eu acho que uns achavam que era para doação, mas a maioria estava na fila sorrindo, olhando. E eu falei, o que vocês querem? Nós não temos mais o que dar. Nós queremos um abraço do Papai Noel. Eu ri, levei aquilo na brincadeira. Falei, sério? E eles, sério, começaram a vir dar abraço. Abraço. Em mim, no meu filho, em mim, no meu filho. Eu entendi porque que a espiritualidade me ajudou do meu filho estar lá aquele dia. Porque eu precisaria dele. Porque eu comecei a receber nos abraços assim, esse aqui é para minha esposa. Esse abraço aqui é para o meu filho. Esse abraço é para minha filha. Esse abraço é para minha mãe. Recebi uma pessoa que eu não esqueço. Esse abraço é para Jesus. E eu falei, puxa, me emociona lembrar disso. E eu parei e falei, pus apoiado no meu filho, falei, por isso que ele está aqui, porque foi tão forte receber abraço de tantas pessoas. Esse abraço é para minha família. E quando terminou, que eu recebi assim, a última pessoa, passou uns 4 passos, chegou um outro senhor, olhou para mim e falou assim, em outra vibe, quem você pensa que você é? Eu olhei assustado, meu filho também. Você está pensando que você é quem, cara? Eu fiquei sem graça, né? O homem estava alterado, estava nervoso, dentro do presídio. Falou, você acha que você tem esse direito de vir aqui fazer isso? De vir aqui falar de Jesus? Eu tenho 5 anos que eu estou aqui. Eu sou do Mato Grosso do Sul, eu não tenho uma informação de um parente. Eu me considero um bicho. Meu propósito é sair daqui e matar e morrer. E você vem falar de Jesus para mim? Você vem tocar no meu coração por quê? Por que você acha que você tem esse direito? Mas hoje você me mostrou que eu ainda não sou um bicho, que eu sou gente. E eu quero te dar um abraço. E, gente, esse abraço. Esse abraço, como alguns outros, inenarrável. Mas nesse abraço eu escutei. E você, meu irmão, não queria pagar o mico de vir aqui de Papai Noel. Falei, puxa vida. E encerro dizendo para vocês, coisas tão simples que a doutrina espírita nos ensina, nos propõe. Trabalha, age, se envolva, dê seu melhor. Fui tão chateado com a roupa de Papai Noel e eu tenho foto para mostrar meu constrangimento com aquela roupa que não fechava, mas com o coração aberto, me sentindo bom velhinho, distribuindo o que eu pudesse. E fiquei tão feliz, tão grato de tocar a esses irmãos, de espontaneamente criar uma fila para abraço e de alguém dizer que Jesus tocou o seu coração. Alguém que queria matar e morrer. E conhecendo a minha insignificância, a minha pequenez, eu sei que eu só fui o móvel vestido de Papai Noel. Mas é esse o convite do amigo Jesus, através da doutrina espírita, para que nós peguemos as nossas cruzes e carregamos. E carreguemos juntos, porque ela não é tão pesada quanto parece. E o propósito dela é nos fortalecer, para que a gente consiga estar melhor.
uma gratidão inenarrável à doutrina espírita, ao auxílio que o Dr. Bezerra de Menezes já me deu em tantas situações, como no desencarne da minha filha. E quando se fala nele, quando se fala em fazer algo para a doutrina, eu tenho uma vontade imensa de fazer o que for preciso para cumprir esse sagrado compromisso para mim. Porque sou um endividado, mas um grande endividado da misericórdia de Jesus, por ter conhecido e estar recebendo as graças dessa doutrina. Que o nosso amigo Jesus, que o nosso amigo Dr. Bezerra de Menezes, nos ilumine a todos. Só quero confirmar com os nossos irmãos, que dessa vez eu não falei, se eles vão fazer o encerramento. Você pode fazer uma oração de encerramento, sim, para a gente, Galber? Por favor. Tá bom. Posso pedir um solo de violão? Ixi, o violão aqui, ele deu uma desafinada aqui agora e vai ter que ficar para a próxima aqui. Vou ver se eu consigo, vou ver se eu consigo afinar enquanto Sim. isso. Eu ponho a música aqui então, fica tranquilo. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Você conseguir aumentar um pouquinho aí de fundo? Na verdade, eu consegui foi desligá-la aqui, mas eu vou ligar. Essas questões que acontecem quando a gente está nas nossas reuniões, né? Só um minutinho também. Eu acho que é para você tocar. Vou ver se eu consigo aqui. Tá, joia. Como vocês notaram, enquanto o nosso irmão está ali tentando se organizar, são passagens que me emocionam muito e que a gente fica muito orgulhoso de estar ficando mais feliz, né? De estar envelhecendo com qualidade. Tenho muita gratidão mesmo. Eu passei certos contextos aí que eles me alimentam. Então, nosso irmão que está se preparando aí para o nosso solo, vamos juntos fechar os nossos olhos. Vamos todos nós num pensamento só, ligados à grande falange do Dr. Bezerra de Menezes, o nosso amigo espírita, responsável da unificação do movimento espírita. Agradecer ele, que cuida de todos nós, pela oportunidade, pela misericórdia de Jesus, de conhecermos essa doutrina. E a gente pede a Jesus, ser conosco, iluminando o nosso irmão Bezerra de Menezes, e em nome dele a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados do movimento espírita. Convictos, senhores, de que eu particularmente ainda sou tão insignificante em termos de qualquer colaboração, mas sou uma pessoa que já recebeu tanto, especialmente nos momentos da minha cirurgia, no desencarne da minha filha. Eu quero essa oportunidade bendita, sempre que possível, que a espiritualidade puder, eu me dispor a auxiliar, a estender a mão, a levantar o olhar e a voz, para servir, mesmo dentro da minha insignificância, mas com o auxílio dos nossos irmãos, eu me dispor. Agradeço a cada companheiro que aqui nos escuta e rogo a proteção e a bênção de Jesus a todos os nossos lares, a todas as nossas casas espíritas,
a todos os benditos propósitos de tornarmos a nossa existência, a nossa humanidade melhor. Amigo Jesus, muito obrigado por esta grata oportunidade, por estas ferramentas da tecnologia que nos aproximam e que nos auxiliam a nos tornarmos melhores. Em teu nome, agradecemos e encerramos a nossa pequena reunião de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Hugo Alberto. As suas palestras são muito boas, sempre com esses relatos que nos inspiram e nos dão motivação para a gente continuar fazendo o bem, praticando o bem, esses exemplos que motivam a gente, aumentam a nossa fé. Então, isso é muito bom para todos nós. A gente agradece aí e deseja aí uma boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo essa live. Muito obrigado e que esse 2021 a gente possa se abraçar a todos. Ter muita fé que a espiritualidade tem agido e agido com muita pressa para a gente se tornar um mundo cada vez melhor e mais perto do regeneração. Um abraço a todos, tá? Que assim seja. Um abraço. Boa tarde a todos. A gente segue a programação do nosso Centro Espírita durante a semana. Vocês podem acompanhar na nossa página do Instagram. Amanhã, as aulas de evangelização e as palestras nas terças, quartas e quintas. E no sábado também. Até mais. Uma boa tarde.